Agora, Marília, transportando essas ideias gnósticas cristãs para os tempos atuais, você retoma no livro as ideias de um filósofo alemão, o Hans Jonas, para finalmente explicar quem é esse Deus exilado. Eu queria que você falasse dele, do Deus exilado. O Hans Jonas é o grande clássico do gnosticismo, né? Quer dizer, a obra dele, que é dos anos 50, foi... Ele escreveu o livro, inclusive, antes de conhecer os textos da Biblioteca de Nag Hammadi, as edições posteriores. Como muitas pessoas, Borges, por exemplo, Jorge então, Luiz Borges, isso, super bem lembrado. Borges diz isso. Borges diz assim, que se outros grupos tivessem sido vitoriosos e não a facção de Roma, provavelmente o Dante Alighieri teria escrito a Divina Comédia, em vez de falar sobre o céu, o inferno e o purgatório, estaria falando sobre as esferas celestes de Bárbelo, que era uma divindade feminina, gnóstica. O Borges diz isso, né? O Jonas, quando ele vai estudar o gnosticismo, depois ele fará uma palestra que ele transforma em texto, que é sobre a existência de Deus após Auschwitz. Então, a ideia é mais ou menos assim. Houve um Deus que criou o tempo, o espaço, o mundo, as rochas, os mares, os peixes, os bichos, e finalmente a sua culminância ou a sua decadência foi o Sapiens Sapiens, isto é, nós. Bem, para que esse Deus criasse o cosmos, o tempo, o espaço, a terra, etc., ele precisou doar parte de si. Ele foi doando, ele foi dando parte de si para moldar o mundo material, os planetas, etc. Quando ele se deparou com a culminância da sua criação, que somos nós, ele deve ter pensado, errei feio. Então ele tinha duas possibilidades. Ou ele poderia destruir tudo e recomeçar um novo mundo, e aí talvez acertar um pouco melhor no molde, que é uma ideia que certos... Teria sido ótimo. Essa não é uma ideia só gnóstica, tem outras, assim, dentro do judaísmo, algumas lendas que trabalham também com essa ideia de que o mundo atual é resultado de algumas outras tentativas que foram até piores. Mas, exatamente por amor à sua criatura, que somos nós, ele resolveu deixar para ver se tinha conserto. Então, nessa medida, esse Deus se exilou completamente, porque ao olhar para nós, ele não estava olhando para o seu reflexo, ele já estava olhando para o seu avesso. De certa maneira, a função humana, a função moral, cabe ao homem agir bem, para que, agindo bem, ele melhore esse cenário em que nós estamos, e melhorando o cenário, ele diminua a distância entre Deus e nós. Então, você acredita que é possível estabelecer uma relação entre essas novas descobertas com as posições fundamentalistas que a gente está vendo aflorar na instituição da Igreja Católica hoje? A necessidade das religiões é diferente da necessidade das instituições religiosas, que é mais o que a gente está discutindo, né? E você pode até se perguntar, haverá um momento em que a civilização não vai mais precisar de religiões? O Freud, por exemplo, achava que sim, né? No Futuro de uma Ilusão, que é o texto dele que é mais sobre cristianismo, de certa maneira, ele sugere que a religião foi um passo importante no processo civilizatório para dar limites aos homens. Mas o Freud acreditava que com a educação, o esclarecimento, a democratização do conhecimento, a religião deixaria de ser necessária. A expectativa do Freud não se cumpriu. Porque nós estamos presenciando aí um avanço, uma escalada dos fundamentalismos em todas as denominações, né? E o fundamentalismo da Igreja Católica personalizado hoje, na exemplo, figura do Ratzinger, que
é um formidável intelectual e que não deixa dúvida sobre a que veio. Quer dizer, ele veio para reconstruir uma igreja de poucos e seletos. Então, o aceno que ele fez aos bispos que negam o Holocausto não foi um aceno gratuito. E a gente tem esse exemplo mais próximo nosso aqui da menina que foi estuprada e corria risco de vida se não abortasse, quer dizer, da excelente oportunidade que esse bispo perdeu de ficar quieto, né? Nesses 2.000, 2.500 anos da história da civilização, só o século XX esqueceu da religião. Ou pelo menos esqueceu das religiões religiosas, porque o século XX, de certa maneira, se alimentou de uma outra religião que era a utopia socialista. Você pegar o stalinismo ou o maoísmo, o culto à personalidade, a deificação, o comportamento de rebanho, que é típico do fiel e que é típico quer dizer, há um... O socialismo radical. Ou o socialismo real, né? Que não é o desejado, quer dizer. Você pode dizer que foi uma religião laica. Agora, por que o fundamentalismo está avançando? É a grande questão. E a grande pergunta, que é uma pergunta que é feita e encaminhada, de certa maneira até respondida por um autor que não é da área da filosofia, mas é um biólogo, professor de Oxford, famosíssimo, Richard Dawkins. Será que o fundamentalismo é um desvio, é uma degeneração, é uma degradação das religiões, isto é uma cópia, imperfeita daquilo que deveria ser a religião? Ou será que o impulso fundamentalista já não está no núcleo mesmo de toda e qualquer religião institucionalizada? Por que eu digo isso? Pelo seguinte, qual é o problema de você pertencer a uma religião? Não seria nenhum se não fosse o fato de que pertencer a uma significa excluir todas as outras. Então, a ideia da exclusão, que vai gerar a ideia da intolerância, vamos examinar se ela não é uma ideia que é um pilar fundamental, é a pedra sobre a qual se erguem as igrejas. Obrigada, Marília. Foi ótimo conversar com você. Aula de história.